E aí, beleza? Em 1982, algo impensável aconteceu. Uma enorme nave alienígena chegou à Terra e paira sobre Joanesburgo, na África do Sul. Durante 3 meses não há nenhuma atividade na tal nave alienígena, então as autoridades finalmente decidiram abrir caminho e entraram na enorme nave alienígena, descobrindo um imenso grupo de alienígenas humanoides em condições de desnutrição, pois ficaram sem suplementos há muito tempo. Esses alienígenas de alguma forma são chamados de crustáceos pelos humanos e rumores dizem que a nave auxiliar desceu da nave-mãe, mas ninguém conseguiu encontrá-la. Ao receber muita pressão internacional, o governo sul-africano transferiu 1,8 milhões de alienígenas para um campo de refugiados conhecidos como Distrito 9. Estudiosos acreditam que esses crustáceos são os trabalhadores de uma espécie, portanto precisam de líderes ou superiores para comandá-los e raramente tomam iniciativa. Embora estejam cercados por soldados e cercas, os primeiros meses no distrito são pacíficos e descobrem-se que os alienígenas adoram comer lixo e é daí que tiram seus alimentos. Mas à medida que o tempo passa, os humanos começam a protestar, porque o governo está usando muito recurso em alienígena em vez de cuidar do seu próprio povo. E o Distrito 9 se torna um bairro degradado, aumentando ainda mais a xenofobia das pessoas, onde ali agora é uma favela. O fato de que alienígenas pensam diferente e têm certas atividades violentas, como incendiar veículos ou destruir coisas que para eles é apenas mera diversão, atrapalha muito em decidir como agir contra eles. Eventualmente a área fica superlotada e se torna um território perigoso para todo tipo de crime, pois o Distrito 9 agora é um baita local de tráfico de armas. O senhor da guerra, Ozenbard, abre um enorme mercado negro no Distrito 9, que inclui a prostituição e o tráfico de armas. A tecnologia dos alienígenas é bastante avançada, no entanto, as mãos dos humanos não são capazes de lidar com suas armas, o que se torna um grande paradoxo entre as duas espécies. 28 anos depois, a tensão entre alienígenas e locais faz o governo ceder à pressão pública, e eles decidem mover o acampamento para longe da cidade, para uma localização remota. Para fazer isso, eles contrataram uma empresa fabricante de armas chamado MNU, a Multinacional Unida, cujo executivo, o Sr. Smith, nomeia o seu funcionário e genro, Aikos, para liderar a realocação. Na verdade, um despejo de 24 horas para colocarem eles a 200 quilômetros de distância para viver em cabanas. Um grupo de mercenários também foi contratado para garantir a segurança de Aikos e a equipe e lidar com quaisquer alienígenas que resistirem. Aikos ganha um assistente e um cinegrafista que também o acompanhará para todo tipo de registro. Enquanto se preparam, Aikos fica feliz ao ver quantas armas os mercenários trouxeram, mas o Coronel Venter o insulta e diz que esse é o trabalho dele. Um comboio de veículos leva a equipe para o distrito para atravessar os protestos e quando alguns crustáceos tentam atacá-los, os mercenários já se defendem atirando também. Aikos vai de porta em porta pedindo aos crustáceos que assinem os formulários que os informam sobre o despejo. E Aikos às vezes usa comida de gato como barganha. Enquanto alguns alienígenas aceitam cooperar, outros não querem ser retirados de suas casas e tentam lutar, o que leva os mercenários a removê-los à força. Apesar dos protestos de Aikos, os mercenários realmente não gostam dos crustáceos. Em uma das casas encontram ovos de alienígenas enchendo todo o barraco. Depois de observarem que são vários ovos, Aikos ordena que queimem todos apenas para ouvir os ovos explodindo. No entanto, apesar de parecer que são seres de inteligência inferior, as barracas também contêm muita tecnologia alienígena oculta que os mercenários confiscam para a MNU continue testando, mesmo que ainda não tenham entendido completamente como funcionam. Enquanto isso, conhecemos os crustáceos Christopher e seu filho CJ com seu amigo Paul. Estão procurando um fluido alienígena especial proveniente da tecnologia da nave alienígena destruída que se acumulou no lixo. CJ finalmente encontra uma peça após quase 2 décadas e o grupo a leva animadamente para casa, onde em um quarto escondido, cheio de tecnologia avançada, estão tentando canalizar algo. O fluido é sintetizado e colocado dentro de um cilindro prateado para dar continuidade ao plano deles. Mas nesse momento, Aikos e sua equipe batem a porta. Christopher e CJ saem pelo
pelos fundos e vão para casa, e depois de esconder o cilindro, Paul sai para lidar com os humanos. No entanto, Paul não quer cooperar. Os mercenários rapidamente o empurram para o chão e o mantêm sob a mira de uma arma. Aicos entra na casa para investigar e encontra o laboratório alienígena, mas não entende o que eles estão tentando fazer. Na sequência, ele acha o cilindro, que acidentalmente ativa, fazendo pulverizar algo em seu rosto. Após se recuperar e confiscar o cilindro, Aicos tenta fazer algumas perguntas a Paul, mas o crustáceo responde jogando o mercenário dentro da sua casa e empurrando Aicos contra um barril. O coronel Welter chega e, sem piedade, imediatamente aponta a arma para o crustáceo e mata Paul, enquanto Aicos descobre que queimou o seu braço. Então, depois de receber atendimento médico, Aicos continua com seu dever e eventualmente chega à casa de Christopher. Ao chegar, ele tenta dar doces a CJ, mas o garoto responde jogando neles. Essa reação irrita os humanos, que decidem forçar Christopher a se ajoelhar e inspecionam a casa dele, onde descobrem todo tipo de equipamento de informática, e enquanto olham ao redor, Aicos de repente vomita um líquido estranho e começa a se sentir tonto, e Christopher começa a achar aquilo familiar. A equipe decide levá-lo embora por enquanto, mas quando param para comer, o nariz de Aicos começa a sangrar algo escuro. Mais sintomas aparecem quando Aicos volta ao escritório para fazer seus relatórios. Ele não para de tossir e suas unhas estão saindo dos dedos com muita facilidade. De volta ao distrito, Christopher e seu filho procuram pelo cilindro e ficam tristes ao descobrir que ele sumiu. Enquanto isso, um grupo de alienígenas troca uma armadura de batalha por um monte de comida de gato na base do Senhor da Guerra. No entanto, um dos homens mata um alienígena para usá-lo como alimento. O Senhor da Guerra tem contratado xamãs e bruxas para que elas de alguma forma possam torná-los um crustáceo para poder usar as armas alienígenas. E essas bruxas acreditam que isso pode ser alcançado se consumir carne alienígena, mas com várias tentativas, até agora nada funcionou. Em algum momento depois, Aicos volta para casa e descobre que sua esposa Tânia está organizando uma festa surpresa para comemorar sua promoção. Aicos tenta ser sociável e amigável, mas ele não está se sentindo nada bem. Ele acaba indo para o banheiro e vomita na pia, e quando cortam o bolo, ele vomita novamente e depois desmaia. Na manhã seguinte, Aicos acorda no hospital e o médico remove as bandagens do seu braço queimado e descobre que a mão de Aicos se transformou em uma garra de crustáceo. Assustado, o médico chama a MNU e um grupo de soldados rapidamente chega para levar o corpo de Aicos em uma bolsa, ignorando os apelos de Tânia por uma explicação. Mais tarde, em um laboratório, a equipe encontra o cilindro no bolso de Aicos e o leva embora. A partir desse momento, a MNU submete Aicos a uma série de experimentos brutais, incluindo testes com tecnologia alienígena, e para surpresa de Aicos, sua nova mão de DNA alienígena é o suficiente para usar as armas deles. Aicos sofre enquanto o fazem atirar em vários alvos, e no final ele também tem que atirar em um crustáceo vivo até a morte, o que destrói ele mentalmente. Após os testes, os cientistas e os executivos, incluindo o próprio Sr. Smith, concordam em matar Aicos para coletar os seus órgãos e sangue antes que ele termine de se transformar em um crustáceo por completo, e com seu DNA composto por o equilíbrio perfeito entre alien e humano, eles poderiam criar grandes soldados capazes de usar a tecnologia das armas alienígenas. Ao ouvir isso, Aicos surta e ataca todos ao redor, usando um bisturi para fazer um refém e escapar do laboratório, mas é baleado. Os mercenários recebem ordens para persegui-lo agora. Smith se encontra com Tânia para dar a ela uma versão distorcida do que realmente está acontecendo. Nas ruas, Aicos rouba roupas de cabides e um telefone e revira lixeiras em busca de comida, sempre tentando esconder sua garra. Ele tenta ligar para os seus amigos e familiares em busca de ajuda, mas todos o ignoram. E logo ele descobre o motivo, pois ao entrar em um restaurante atrás de muita comida, vê um novo noticiário anunciando que ele é um fugitivo procurado que desenvolveu uma doença transmissível por se envolver com crustáceos. Todos por ali fogem dele e Aicos aceita que não tem escolha a não ser ir para o Distrito 9. Mas já chega revirando o lixo e consegue comprar dos traficantes uma lata de comida de gato, que ele come rapidamente até perceber que está perdendo seus dentes também. Nesse momento, Aicos recebe
recebem a ligação de Tânia, que informa que não quer mais nada com ele, estava terminando o relacionamento, porque o pai dela disse que ele teve relações com crustáceos. Tânia encerra a ligação sem ouvir sua explicação e Aikos está tão desesperado para tê-la de volta que rouba um machado para tentar se livrar da garra. No entanto, ele está tão nervoso que só consegue cortar um dedo e a dor é insuportável para continuar. De repente, o helicóptero dos mercenários começam a procurar pela área e Aikos se apressa para se esconder dentro da casa e se esbarra com Christopher, descobrindo seu quarto secreto tecnológico pouco antes de desmaiar, devido à perca de sangue do seu ferimento. Quando ele acorda mais tarde, encontra-se dentro de uma suposta nave espacial escondida sobre a casa de Christopher. Ao explicar que não tem mais o cilindro, Christopher e CJ explicam que precisa do tal fluido para operar novamente a nave-mãe para irem embora, e também pode alimentar uma máquina que pode ajudar Aikos a reverter sua transformação. Recuperar o cilindro seria impossível, pois os mercenários os matariam imediatamente e Aikos passa horas seguidas sofrendo de dor de sua transformação. Porém, Aikos recebe outra ligação de Tânia e dessa vez ela promete aceitá-lo de volta e ser mais compreensiva. Só que isso era uma armadilha da MNU que fez Tânia ligar com mentiras para rastrear a localização de Aikos. Enquanto isso, CJ conta a Christopher o quanto sente falta do seu planeta natal, mas Christopher lembra que não podem ir a lugar nenhum sem o fluido, então devem ir para o novo assentamento. Aikos ouve isso e explica que o novo território é ainda pior do que eles estão agora, e isso é uma péssima ideia. Desesperado para ajudar os crustáceos e voltar para sua esposa, Aikos diz que agora tem um plano. Ele então vai ver o Senhor da Guerra para tentar comprar algumas armas, mas é recebido com desprezo e violência. Quando os homens o empurram, percebem que o seu corpo está transformado e também tem uma garra de crustáceo, e o Senhor da Guerra dá ordens para pegarem a sua garra para que ele possa comê-la. Aikos luta contra os homens e encontra uma arma alienígena no chão, e ele imediatamente pega e começa a disparar ao redor. Seu poder é incrível e rapidamente mata vários homens. Com isso, ele pega uma bolsa de armas e escapa. Enquanto isso, os mercenários chegam à barraca de Christopher, mas está completamente vazia. Acontece que Christopher e Aikos estão se infiltrando na base da MNU, explodindo a entrada, e assim que chegam ao laboratório, atiram em alguns homens antes de encontrar o cilindro. No entanto, Christopher também encontra muitos amigos que foram mortos em experimentos, incluindo Paul, seu braço direito. Ele fica imóvel naquele momento e dá tempo para os mercenários alcançá-los e começarem a atirar. Aikos revida, mata alguns mercenários enquanto lembra Christopher do futuro de CJ, o seu filho. Isso ajuda o crustáceo a voltar à consciência, então Christopher usa alguns restos encontrados no laboratório para fazer uma bomba que usa para criar uma abertura na parede. Aikos e Christopher correm para fora e roubam um carro da MNU para retornar ao Distrito 9, enquanto o coronel e os seus homens o seguem. Quando chegam à casa, CJ começa a colocar o fluido na nave. Christopher aproveita o momento para confessar que voltará em 3 anos para curar Aikos, porque o fluido atual não é suficiente para alimentar a nave e a máquina de cura. Furioso, Aikos nocauteia Christopher e desce para a nave, onde CJ está colocando o fluido e faz a nave funcionar novamente. Desesperado, Aikos tenta operar a nave enquanto Venter chega e ameaça matar Christopher. De repente, o chão começa a tremer e Venter e Christopher correm para fora da casa, logo antes da nave levantar do chão, não muito suavemente. Venter ordena que os seus homens abram fogo e um míssil destrói imediatamente um dos motores da nave. E Christopher assiste sua última esperança se espatifar no chão. Depois disso, os homens do coronel capturam Christopher e Aikos para levá-los em seu carro. No entanto, o veículo é repentinamente emboscado pelo bando do Senhor da Guerra, gerando um acidente entre os veículos. Então o bando abre fogo e lutam contra os mercenários até pegarem Aikos, o levando embora, deixando Christopher para trás, e enquanto isso, CJ lida com o painel da nave e consegue ativar normalmente a nave-mãe. Já na base do bando, Aikos é levado às bruxas para tentar realizar o ritual usando sua garra. No entanto, quando CJ ativa a nave-mãe, isso também ativa todas as outras tecnologias alienígenas, incluindo a armadura de batalha escondida na base do bando. A armadura escaneia a área e detecta Aikos como alienígena,
aliado e os membros do bando como inimigos, então abrem fogo para matar o Senhor da Guerra e seu bando. Já os mercenários interrogam Christopher sobre a tal nave-mãe revivida. Enquanto o restante do grupo vai atrás de Aikos, eles o encontram e o cercam, e Aikos não tem escolha a não ser vestir a armadura e enfrentá-los cara a cara. Ao perceber que os mercenários capturaram Christopher, ele oferece trocar o alienígena em troca de sua liberdade, mas rapidamente muda de ideia ao ouvir que o coronel ordena que os seus homens matem Christopher. Furioso, Aikos começa a matar os mercenários sem piedade para salvar o seu novo amigo agora, e depois eles correm de volta para a nave, mas como mais mercenários estão indo atrás deles, Aikos fica para trás para ganhar tempo para Christopher escapar, recusando o convite de Christopher para ir com ele ao seu planeta. Como agradecimento, o crustáceo promete retornar em 3 anos para curá-lo. Aikos continua matando mercenários por toda parte, derramando sangue por todo lado e virando um carro e até disparando alguns mísseis. Quando está prestes a atirar no coronel também, um carro o atinge por trás e ele cai com a armadura, apresentando mau funcionamento. Nesse momento, Christopher entra em contato com a nave-mãe através do painel de controle da nave e faz a nave extrair sua nave auxiliar para que ele e CJ possam escapar. A nave-mãe emite um feixe de tração e pega a nave auxiliar, e Venter vê isso e ordena que outro míssil seja disparado. Aikos intervém imediatamente e usa sua armadura para agarrar o míssil e explode, que destrói o seu braço esquerdo. Vendo que os alienígenas conseguiram escapar na nave-mãe, o coronel fica incrivelmente irritado, então ele atira na armadura até destruí-la. Aikos se arrasta para fora dela, mostrando que seu olho esquerdo está inchado e amarelo, indicando que está prestes a terminar sua transformação. Venter aponta sua arma para ele, pronto para matá-lo, mas de repente um grupo de crustáceos aparecem e o mata primeiro para salvar Aikos, que agora é visto como um alien também. Algum tempo depois, os humanos celebram que a nave-mãe deixou o planeta Terra. O assistente de Aikos expõe as pesquisas ilegais da MNU e o governo transfere com segurança mais de 2,5 milhões de crustáceos para o novo distrito, chamado Distrito 10, antes de demolir o 9. A história de Aikos torna-se uma lenda e a maioria das pessoas para pensar nele após um tempo, achando que está realmente morto. No entanto, Tanya tem certeza que Aikos está bem porque encontrou uma flor de metal artesanal em sua porta, e Aikos sempre gostou de artesanato. E de volta ao aterro, é revelado que Aikos está vivo e completamente transformado em um alienígena, e faz mais flores de metal com o lixo que encontra. Terminando assim, Distrito 9, filme de ficção científica de 2009, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis, fui!